Você escreveu o seguinte para mim, abre aspas, não existe justificativa para que você, ao considerar que ninguém tem condições de cumprir toda a lei para alcançar a estatura do Senhor Jesus Cristo, estimule as pessoas a não buscar praticar a lei de Deus, fecha aspas. Sim, existe sim justificativa. E ela é ensinada depois da morte e ressurreição de Jesus na doutrina dos apóstolos. Além disso, é importante saber o que você considera como estímulo. Para o israelita, o estímulo para cumprir a lei estava em evitar a pena, era o medo do juízo. E também o outro estímulo era receber bênção. Nos dois casos, o estímulo apelava para o egoísmo humano, seguir a Deus para não ser condenado ou então para ser abençoado. Porém, não é isso que move o cristão a fazer a vontade do Pai, mas sim a gratidão de ter sido salvo. O cristão não precisa... Isso aqui é importante, a diferença. Nos dois casos, o estímulo apelava para o egoísmo humano, seguir a Deus para não ser condenado ou então para ser abençoado. Porém, não é isso que move o cristão a fazer a vontade do Pai, mas sim a gratidão de ter sido salvo. O cristão não precisa temer a condenação, porque ela já foi resolvida por Jesus na cruz. Deus seria injusto se ele condenasse alguém cuja pena Jesus já pagou. E o cristão não precisa obedecer para ganhar bênção, porque ele já foi abençoado por todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como fala em Efésios capítulo 1. O verdadeiro estímulo de uma pessoa realmente convertida é a gratidão. É o constrangimento de obedecer a Deus, não para evitar o castigo ou ganhar o prêmio, mas pelo que Ele é e pelo que Ele fez. Vamos considerar alguns aspectos da lei, nós estamos falando aqui da lei mosaica, né, dada no Antigo Testamento. Primeiro, a lei completa não são apenas os 10 mandamentos, mas são todos os mandamentos cerimoniais encontrados nos capítulos 20 a 31 de Êxodo e também em Levítico e Deuteronômio. Os 10 mandamentos mostram apenas a essência da lei. Nenhum cristão hoje vai a Jerusalém adorar, e essa era uma exigência da lei, de adorar no lugar que Deus escolheria para o seu povo mais tarde, ou seja, Jerusalém. Ele fala tanto seguir a Torá, né? Tem que ir lá. Segundo, a lei não foi dada como meio de salvação. Portanto, ninguém pode ser justificado pela prática da lei. Isso é bem explicado em Atos 13:39, em Romanos 3:20, em Gálatas 2:16 a 21 e em Gálatas 3:11. Terceiro, a função da lei era de revelar o pecado, de trazer o pecado à tona. Ao se ver pecador e incapaz de cumprir a lei, o homem devia apelar para a graça e misericórdia de Deus. Isso está em Romanos 3:20, Romanos 5:20, Romanos 7:7, 1 Coríntios 15:56 e Gálatas 3:19. Quarto, Deus deu a lei a Israel como uma espécie de balão de ensaio para provar... É incrível como a Mário Persona sabe essas coisas, mano. ...que toda a humanidade é pecadora, é culpada, é incapaz de atingir os padrões exigidos por Deus. Isso você lê em Romanos 3:19 e várias outras passagens. Quinto motivo de a lei não ser para nós hoje cristãos. A lei... Ele vai falar, como eu sei, eu li a Bíblia. Mas eu vou falar, todos eles leram. Tá tudo errado, cara. Não tudo, né? Mas o Mário Persona também tem uma coisinha ou outra. Mas no geral ele entendeu o quântico de uma forma binária que me surpreende. Só condena. E a morte é a condenação que a lei trazia. Gálatas 3:10. Sexta razão, é impossível ao homem andar segundo a lei. É impossível, porque ao transgredir um mandamento, ele se torna culpado de todos. Tiago 2:10, eu pergunto, você nunca transgrediu? Ele que viu na Bíblia e nos autores lá que ele estudou, né? Ele ferra todo mundo, que ele mostra que é possível. Tava lá, né? Deus deixou. Aí mostra o ego dos outros, né? Tava ferrando os outros. Um mandamento da lei? Por acaso você pensa, você cobiça? Então, já transgrediu a lei, porque a lei fala de cobiçar, não cobiçarás. Cobiçou, transgrediu a lei. Transgrediu a lei. Ganhou R$1 com tudo isso. O que melhor entendeu tudo, o que faria o melhor conteúdo, não ganhou R$1. Enquanto o Rodrigo Silva Afonso cobra tudo que cobra, por qualquer coisinha, falando besteira. Não é foda, né? Ele ferra todo mundo sem querer. Ele eleva muito o padrão do que era possível. Falei. Sétimo, aquele que crê em Jesus não está sob a lei, mas está sob a graça, porque Jesus veio pagar a pena, a morte que era exigida contra o pecador ou o transgressor da lei. Cristo recebeu essa morte. Ele pagou isso no lugar daquele que crê nele, para que o que crê fique livre de pagar essa pena. Romanos 6,14, já foi pago. A gente fica isso cientificamente, pro ateu entender, né?
Qualquer um que quebrava a lei da simetria básica. Tudo é circuito da luz se baseando nela mesma, como a gente mostrou no Fibonacci, no Φ e no Pi, né? Como o Fibonacci se baseia no passo anterior para ir ao posterior, se você quebrar qualquer passo, você quebra a estrutura, gera morte. Os pilares eram as leis. Quebrou as leis, quebrou o circuito que mantinha todos na mesma dança, gera o ponto zero, em vez de luz, vira escuridão, porque quebrou a dança. Então vira um buraco que tropeça, cai, morre, sente agonia, certo? Então quem que segura a escuridão? A própria luz, que já mergulhou lá, segurou o momento da morte, traz todo mundo de volta dos arredores pro centro. Ele só pede isso, eu seguro o vazio por você, mas você tem que segurar o algum lugar por mim. Então eu tô na morte por você, você aí na vida acredita em mim. Eu não existo porque tô na morte, tô no nada. Eu só vou existir se você acreditar em mim. Então se ninguém acreditar em Jesus, de fato, me fudi. Morria todo mundo vai morrer na sequência, porque não tem nenhum ponto em comum que vai nos unir na observação que faz o mar de átomos dançar conforme queremos. Agora, quando eu abri mão da minha vida, do meu reinado e morri, virei nada. Mas vocês, cristãos do mundo, se lembraram de mim. Aí as cores fizeram a luz que as fez. É só acreditar. Acreditaram em mim e me fizeram vivo. Então, mesmo que eu não fosse nada na morte, fosse uma ilusão, vocês acreditaram, observaram em comunhão. Me trouxeram de volta. Então, a luz trouxe as cores, se fragmentou na escuridão porque as cores estavam lá, as cores fragmentadas trouxeram a luz de volta. Assim o sol faz toda manhã na noite. O que muda é a referência espaço-temporal de observação. Oitava razão, a lei serviu apenas de tutor, ou aio, ou babá para o homem, para conduzi-lo a Cristo. Porém, quando ele já tem a Cristo, ele não precisa mais desse tutor, não precisa mais dessa babá. Gálatas. Então, aí você vai ter o 7/12, 12 de 12, e vai indo, né? 72 em cima, 72 embaixo, 144, vai indo. Os degradês, o quanto você pode dizer, de novo, o livro Lúcifer está disponível aí, quem é membro baixa, quem não é pode comprar no site aí, converte em térito também, ou seja, não gastou nada. Uma moeda que vale comida e água de graça, porque você ainda ganha o livro. Como é que pode, né? Quantos discípulos você consegue entender como ele ou o próximo? O quanto esse azul aqui, ó, o azul marinho aquático, aqui, ó, entende esse azul central? O quanto esse amarelo tem que encontrar de outros amarelos, outras perspectivas. Ah, isso não é isso, mas isso vai chegando aqui, vai chegando aqui, vai chegando aqui, para ver que todos eram esse amarelo, variando entre um lado e outro, entre emoção e pensamento, entre azul e vermelho. O quanto cada um dos 72 aqui, de cada cor, vai entender. Quanto esse verde aqui, ó, é parecido com esse verde. Sendo que ele é tão diferente desse verde aqui, ó, que é quase amarelo. Esse verde aqui é quase amarelo, esse verde aqui é quase azul. Eles são o oposto um do outro. Como que os dois são o mesmo verde, né? Esse verde é quase azul, esse verde é quase amarelo. Como os dois lados opostos são o mesmo? Quem entende melhor esse paradoxo do alfa e do ômega, do azul e do vermelho, não para. Nem para cada cor, em cada lar, em cada reino, tá lá pro amarelo. O amarelo mais laranja, o amarelo mais verde. Total oposto, mas ambos são um. Eles têm que entender o Messias na polaridade extrema do azul e vermelho, que é bem pior que a dele, né? O azul e vermelho é bem mais diferente do que o verde e o laranja ali pro amarelo. Então as cores precisam do Messias para explicar seus extremos. E quanto mais perto, mais você entende na lógica. Só que se aproximar demais, quer se parecer demais com Deus, vai esquecendo da abstração atemporal, da emocional, da dor. Então também tenta tomar o lugar dele, cai aqui no zero, sai lá. Quem tenta ir muito para lá, na humildade, em compensação, sai aqui perto. Entre eles estão as nações. Nós estamos todos mergulhando nos degradês, escolhendo aquilo que temos a oferecer para Deus, para nos mantermos na eternidade. O que é lembrável daqui a 100 anos que você possa dizer ou fazer? Do que você participou? Eu fui um cristão, eu estava lá, ó, isso eu dizia, isso eu fazia, isso eu acreditava. Pronto, tá vivo. E o resto? Não tem nada para se apegar, para se encontrar no mar de átomos. Das 3, 24 a 25 explica isso. Nona razão. Embora o cristão não esteja sob a lei do Antigo Testamento, ele está agora sob a lei de Cristo. Lembre-se que a lei dizia para não matar ou adulterar, enquanto Jesus disse para nem mesmo pensar em matar ou adulterar. 1 Coríntios. Sonho e trauma são pinturas que você vai fazendo com as cores e vai te impossibilitando de ver o degradê neutro, né? E aí te trava, né? Mas já é a obra, Deus quer isso. Só que não pode ir muito além. Até pode, mas vai dar angústia, que te faz voltar pro outro lado. E Deus quer a jornada, né? Ele quer estar vivo, Deus quer a sua história viva. Ele não quer estar preso nem de um lado nem de outro, ele quer estar vivo. Para isso ele tem que ter células vivas, que somos nós, né? A cristandade. Coríntios 9, 21. Décima razão, o cristão se comporta hoje. As pessoas imaginam Deus como sendo nada e fazendo os outros serem. Deus e tá se fazendo ser. Ele tem que criar o reino, o que ele quer, como ele quer estar vivo, o que são suas células. Ele tem um objetivo nessa dança, nessa movimentação, é o que o torna vivo. Se você descartar isso, você está matando Deus. Para agradar a Deus, não por medo do castigo,
mas por gratidão e pelo desejo de agradar seu Salvador. O seu padrão agora não é mais os 10 mandamentos, que podem servir de princípios para ele, mas o seu padrão é a própria pessoa de Cristo. João 13,15 fala isso, João 15,12, Efésios... Também não é complicar tanto Cristo. Cristo é Cristo. O Cristo é livre de certas formas que você, se exigir, se deixar ser, você vai estar sendo injusto. Você está se dizendo que tem a mesma moral de Cristo para fazer o que ele faz, para dizer o que ele diz, para ser o que ele é. A humildade tem que contar aí. Como Cristo também com Deus. Falou, pô, isso aí até podia, mas deixa para Deus, né? A gente tem que ter esse parâmetro também. Senão ferra Cristo. Pô, Cristo é Satanás também. Então, tem gente que faz melhor que ele, de várias formas, em várias cores. As cores são melhores em ser elas do que a própria luz, que é todas. Por isso não pode se jogar em uma só. Então, aquele que é mais despojado de um jeito, mais travado no outro, tudo isso serve a Cristo. Não porque é igual. Se todo mundo for igual a Cristo, vai servir para quê? Isso eu já faço. Mas tudo bem, seguir o exemplo. Todas as cores seguirem o exemplo da luz é bom, desde que mantenham sua essência. Isso enaltece o seu brilho e sua diferença. Agora, se todas as cores quiserem vibrar da mesma forma, ferrou a luz, matou todo mundo. Que aí não vai ter luz. 5, de 1 a 2, 1 João 2,6, 1 João 3,16. 11ª razão é que você encontra no Novo Testamento 9 dos 10 mandamentos apresentados como preceitos morais para serem imitados, e não como lei. Ou seja, não há uma pena de morte para o descumprimento, como era o caso na lei de Moisés. Se descumpria, você tinha que ser morto. Não guardou sábado, tinha que ser apedrejado. Nesse sentido... Imagina, não guardar o sábado, ser apedrejado. Então, vão jogar fora a lei, o Antigo Testamento? Não. Porque nesse sentido, toda a Escritura é proveitosa para o cristão. É útil ali, né? O cara se obriga a trabalhar. Senão sempre vai ter aquele querendo mostrar que serve mais a Deus, trabalhando sábado o dia inteiro. Tem um motivo para Deus fazer as coisas. Não é que ele é doido. Para o seu ensino, demonstração, etc. 2 Timóteo 3,16. Mas nunca como lei, percebe? O único mandamento que não aparece no Novo Testamento é o mandamento da guarda do sábado. Você não encontra. Na doutrina dos apóstolos, o cristão nunca é ensinado a guardar o sábado. 12ª razão, a lei continua valendo na sua finalidade de revelar que o homem é pecador. Mas isso é para o incrédulo e não para o crente. Paulo escreve para Timóteo da seguinte maneira: Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, ou seja, o salvo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores. Mas haveis sido lavados, agora outra passagem que ele escreve em Coríntios, haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Isso está em 1 Timóteo 1, de 8 a 9, e 1 Coríntios 6, versículo 11. Romanos 8, de 1 a 4, diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para quem? Para quem guarda a lei? Não. Para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei dada a Moisés, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado na carne condenou o pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas... Fantástico, né? Quem é da escola entende isso plenamente, acho que nem Mário Persona entende isso tão bem, né? Presta atenção nisso aqui, ó. Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado na carne condenou o pecado, para que a justa exigência... Por causa do pecado na carne condenou o pecado. Ou seja, as pessoas não conseguiam vencer aquela limitação, você caía no abstrato, é claro, né? Como é que a cor, cada cor vai vencer a escuridão? Só a luz completa que reúne os ângulos pode vencer a escuridão. Então, você mergulha no pecado, você condena o pecado dentro daquela própria situação ali, ó. Quem que caiu no ponto zero? Quem que ia com a lógica levar, ó, você vai chegar aqui, ó. Dessa ação, você vai chegar nessa. E aqui é o caos, a morte, o desespero. Então, essa consciência, ela tem que estar lá no topo, ou seja, uma consciência dévica, justa, com amor e honra, que tá cheio lá de anjos, mas que jamais estariam aqui sofrendo no lugar de quem não tem aquilo. Então como é que a consciência que tá lá daquele lado, mais longe de onde merece o injusto, do caos, o cara mais simétrico tá lá longe. Essa luz vai mergulhar no nada, na assimetria. Então todo mundo que passar por toda a jornada, desde a simetria das cores centrais até todos os degradês, vai se desfazer no vazio do nada, na morte. O pecado vai fazendo isso, o rompimento dos pilares. O pecado vai acabar onde? Aqui, ó, no ponto zero. E aqui estou eu. Estou aqui te mostrando para onde você vai, te dando a chance de voltar.
Então ele condenou o pecado, não o pecador. O pecado fica aqui, ele queima. O pecador perdoado volta. E se ele não estivesse aqui? A exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É isso aí, é incrível como o Mário Persona entende. Aí vocês vão ter argumentos aí pra questionar o Afonso e a galera que estiver seguindo ele de uma maneira exagerada. Até pra ele não se perder também, né? É bom que o Afonso exista porque ele, como eu digo, Rodrigo Silva, essa galera toda servem a Deus. Imagina quanto cristão poderia ser ateu agora sem eles. Agora eu não quero que eles também se percam, né? Pelo menos a gente tem que tentar ajudar. Com certeza, você vai ter no que lembrar, vai ter como se reunir em um ponto em comum de observação. Quando você estiver no momento de agonia, no momento da morte, você vai lembrar que alguém já passou por ali. Aquele mesmo momento, aquela mesma sensação. Ele passou por ali e venceu. Ele lembra que ele é ele, voltou. E se você se lembrar do que ele lembra, mesmo um ateu vai aceitar que no mar de átomos vocês estarão compartilhando pensamento, observação. E aí vocês vão estar moldando uma realidade em comum. Até um ateu, se pensar, vai querer virar cristão. Porque eu falar, nesse mar de átomos vazio, eu não posso estar sozinho. Como é que eu vou estar sozinho aqui, olhando essa agonia? Não, vou estar junto com pessoas observando a paz. Não tem opção, até um ateu vai estar com nós. Valeu, tamo junto, levem a verdade adiante aí. Tá todo mundo no mesmo time aqui. O mundo depende de nós. Coitado do mundo, na paz e na guerra sem o Brasil. Coitado do mundo sem o que a gente tem. Eles nem se alimentam, não existem. Então a gente precisa se unir para defender o que é nosso, né? Então valeu, galera. Deus ama vocês, fez vocês brasileiros. Não façam pouco caso disso. Luz para nós.